Olá a todos, continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E nós iniciamos o capítulo 40, que é bem interessante, que se chama Quem Semeia Colherá. E aqui a gente vai ver então uma visita de André Luiz a um pavilhão feminino, porque até então ele estava ali no estágio no pavilhão masculino. Ele diz: eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a me satisfazer. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse Narcisa bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos busquem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Vejam que interessante, que ele diz que ele não sabia explicar por que a atração, por que o desejo de visitar um pavilhão feminino, E a Narcisa vai dizer a ele, que lá o aguarda alguma tarefa. E a gente vai perceber ao longo do relato claramente o porquê essa atração, E ela diz que quando nós procuramos fazer o bem, a própria vida já nos canaliza, nos direciona, nos leva para experiências, para lugares que temos ali alguma tarefa, algum aprendizado. Então essa curiosidade dele, essa vontade tão intensa, tinha ali a sua razão de ser, E isso a gente percebe ao longo da vida mesmo. As aparentemente coincidências que não existem, lugares que a gente vai, pessoas que encontramos, que nós, se agimos no bem, como diz aqui, a própria vida, a própria espiritualidade nos leva a essas pessoas, a esses lugares onde experiências importantes precisam ser vividas ali. No mesmo dia, a enfermeira me acompanhou, diz André Luiz, à procura de Nemésia, uma cooperadora prestigiosa naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá, angustiosas exclamações, ou seja, um pavilhão ali de mulheres em situações bem difíceis, muita dor, muito sofrimento. Nemésia, que era a cuidadora ali, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a esses cenários. No departamento masculino a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou, Narcisa, faça o obséquio, faça o favor de acompanhar nosso irmão, mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Então vejam que ele entra ali no pavilhão 7 e alguém de um modo muito particular, muito especial, chama a atenção dele. Os olhos embaciados, tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, meu coração oprimido, em poucos instantes localizei no passado. Então ele reconhece quem era aquela mulher de aparência tão envelhecida, tão triste, tão sofrida. Era Elisa, aquela mesma Elisa que eu conhecera nos tempos de rapaz. Ela estava modificada pelo sofrimento, mas eu não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde,
penetraram em nossa casa levada por velha amiga da minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-o para os serviços domésticos. Então vejam que ele reconhece essa mulher Elisa, que era uma moça na época, que foi trabalhar como empregada ali na casa dele. A princípio, no trabalho ali de empregada, é o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Então ele acaba ali criando uma intimidade além do que seria natural entre o filho do patrão e a empregada, abusando ali do relativo poder que ele tinha como filho do dono da casa. Elisa pareceu-me bastante leviana, irresponsável, ali uma pessoa que toma decisões prematuras. Então Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, ela comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Então veja, ela vai relatando a ele ali as tendências difíceis que ela tinha, e eles vão se envolvendo cada vez mais. E a mãe percebe aquilo. Recordei o dia em que minha mãe me chamou a conselhos justos. Minha mãe dizia que aquela intimidade não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Ou seja, era natural que tratasse ela muito bem, que seja generoso com ela, mas aquela intimidade excessiva já estava ali ultrapassando os limites do que seria correto. Entretanto, estouvadamente, eu levava muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, Elisa abandonou mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Então aconteceu alguma coisa ali de bastante sério, significativo, que a Elisa sai ali da casa muito amargurada. Aqui não dá detalhes, mas a gente não sabe ali se ele não fez promessas, a iludiu, estimulou aquele lado difícil que ela tinha, por ser uma mulher ali responsável, leviana. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a um episódio fortuito da existência humana, ou seja, aquele envolvimento que ele teve com ela, a saída dela ali, repentina, angustiada, para ele era mais um dos fatos corriqueiros da vida. Ele nunca deu importância àquilo, nunca pensou o que poderia ter acontecido com aquela moça. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava vivo também. À minha frente eu tinha Elisa, agora vencida, humilhada. Por onde vivera aquela mísera criatura, tão cedo tirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. Agora, a dívida era inteiramente minha. Então aqui ele lembra do caso do Silveira. Não sei se vocês se lembram que Silveira era uma pessoa que devia para o pai dele, para o pai do André Luiz. E o pai foi implacável, o pai não quis ali estender o pagamento, já que o Silveira passava por dificuldades muito grandes com a família. E o Silveira pede ali um adiamento da dívida, que ele pudesse pagar um pouco depois. Mas o pai ali foi inflexível e essa postura de inflexibilidade do pai foi estimulada também pelo André Luiz. Então ele fala que no caso Silveira, a responsabilidade foi compartilhada com o pai. Agora, nesse caso, ele era o protagonista, de certa forma, daquela situação. Não tinha o pai, não tinha a mãe. Era ele que havia se envolvido de uma maneira irresponsável ali com aquela empregada deles na época, Então, por isso que ele diz, a dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, Ele fica envergonhado ali por voltar àquelas lembranças. Mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, me dirigi a Narcisa pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam, A Narcisa, a Nemésia.
Então ele tinha muita confiança nelas, né? Talvez eu nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio esclarecimentos que pedira a mãe de Lísias, e possivelmente seria outra a minha conduta naquele instante se Tobias estivesse ao meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais do que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga disse: não precisa continuar. Olha que interessante, isso parece uma coisa simples, que ele começa a relatar e a Narcisa diz: não precisa continuar. Ela já sabia o que tinha acontecido, né? E nós, na nossa curiosidade mórbida, às vezes, a gente fica querendo saber todos os detalhes. Talvez a gente já tenha compreendido a determinada situação, mas a nossa curiosidade é estimulada a ficar perguntando todos os detalhes que aconteceu com a pessoa, muito mais para satisfazer o nosso desejo de saber esses detalhes do que propriamente ali que ajudaria na compreensão para ajudar a outra pessoa. Então ela diz: não precisa continuar. Eu adivinho o final da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Ou seja, se você entrou nesse pavilhão, reconheceu essa moça, é porque ali há uma experiência importante, né, de resgatar ali essa dívida que você deixou no passado. Vendo a minha indecisão, ela prosseguiu: não tenha medo. Aproxime-se dela, a reconforte. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Então veja, tudo que nós fazemos existe uma colheita. Aquilo que fazemos de bom retorna, aquilo que fazemos de mal retorna. Por isso é que nós temos que pedir muito a Deus que nos ajude nas nossas decisões, né? Para que a gente tome decisões ali que não prejudiquem os outros, que não pense somente ali no nosso próprio bem, porque às vezes falamos coisas, temos atitudes que deixam marcas. A gente caminha, esquece daquilo, mas a gente não sabe o que pode ter ficado no coração das pessoas que receberam aquelas ações, aquelas palavras, a nossa indiferença, o nosso desprezo, né? Então a Narcisa diz a ele que nós vamos encontrar no caminho os frutos do bem ou do mal que nós semeamos. Essa afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Narcisa continua dizendo: tenho colhido muito proveito de situações iguais a essa. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo minha decisão firme de empreender o necessário ajuste de contas, ela disse: vamos, não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que envolvem, noto a triste característica das mulheres, das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Então vejam que a Narcisa fala para o André Luiz: não se identifique, não fale que você foi aquele moço, filho do patrão. E lembram que ela estava com um problema ali de visão, ela estava quase cega, ela teria muita dificuldade em reconhecer visualmente que era o André Luiz que estava ali na frente dela, né? E a Narcisa fala uma coisa importante, que pelas forças que a envolvem, né, pelo tipo de energia que ela ali exalava, a Narcisa notava ali uma tristeza que era característica de mães fracassadas e de mulheres de ninguém. Ou seja, a gente depreende a outros estudiosos também que ela acabou se levando ali pela prostituição depois que ela sai da casa do André Luiz, né? Isso vai ficar um pouco mais claro adiante. Mas mães fracassadas, mulheres de ninguém, ela acabou se deixando levar pela prostituição e adquirindo ali doenças, né, sexualmente transmissíveis, inclusive. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa, aqui o André Luiz, né, se aproxima dela. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome,
e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, ela sorriu, muito resignada, e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? E o André Luiz diz: as experiências dolorosas ensinam sempre. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava, organizava as ideias e disse: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas, mulheres ali responsáveis, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar muito pobre, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Então ela vai relatar aqui que ela trabalhava na casa de uma pessoa, se envolveu com um filho, e depois que ela sai, ela se entrega a experiências ali que ela não gostaria nem de lembrar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e em seguida o horror de mim mesmo, a sífilis, o hospital, o abandono. Não vejam quais as consequências dos caminhos que ela toma depois que sai da casa dele. O prazer, o luxo, o conforto material acabam levando para ela depois o horror dela mesma, a sífilis, a doença ali, sexualmente transmissíveis, o hospital, o abandono de todos. As tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me acolheram por amor a seu nome, trazendo-me a essa casa de abençoada consolação. Então ela fala que ela errou muito tempo, ou seja, não é milagroso, não é o fato simplesmente dela ter feito uma prece que ela já é resgatada. Assim como André Luiz ficou 8 anos ali na região do umbral, ela fala também que ele errou muito tempo, em terrível desespero, mas depois de tanta dor, tanto sofrimento, ela faz ali uma prece sentida, pedindo a Maria, a Virgem de Nazaré, o auxílio, e ela se coloca em condições de ser resgatada por espíritos ali amorosos. E o André Luiz, comovidíssimo até as lágrimas, pergunta: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar o meu nome e de meus pais. E você o odeia? O André Luiz pergunta. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, eu amaldiçoava a sua lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal, mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, eu tenho de odiar a mim mesmo. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Então vejam aqui a lucidez, a humildade dessa mulher que fala que ela odiou muito ali aquele rapaz que era o André Luiz, mas que ela agora reconhece que essa responsabilidade é compartilhada porque ela também errou. Ela também trazia as tendências difíceis, levianas, que acabaram levando ali para uma vida de prostituição. Então ela fala: para odiá-lo eu tenho de odiar a mim mesma, reconhecendo que ela tinha ali a parcela dela de responsabilidade, e que ela não devia então recriminar ninguém. Isso aqui é bastante interessante porque quando nós sofremos, nós temos uma tendência a culpar as pessoas, a projetar nos outros a responsabilidade. Mas nós nos pensamos: será que eu não colaborei para isso? Será que talvez eu não fui eu que até iniciei aquele processo? Então nós não podemos culpar ninguém pela nossa infelicidade, mas analisarmos se tivemos ou não uma participação ativa naquele fato, naquele episódio. E ela diz que ela não deve recriminar ninguém.
E o André Luiz diz: aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Então ele sensibiliza bastante. Ouça, minha amiga, ele diz: também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Vejam que ela não o reconhece, porque ela tinha problemas de visão, mas pela voz ela fala: nossa, parece a voz dele. Mas ele não se revela ali. Pois bem, continuou comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, diz o André Luiz, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim nesse tom familiar, dando-me consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Então vejam que ela fica muito grata, talvez depois de tantos e tantos anos, ninguém diz a ela de uma maneira ali amorosa, sem nenhuma conotação sensual, sexual, né? Então ela sentia ali de fato alguém que a queria muito bem. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou as mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Então fica aí para a nossa reflexão, na importância das nossas ações, das nossas atitudes, do perdão, da reconciliação. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça.